Não é um exagero dizer que muitas pessoas que não tinham nada ficaram milionárias no mercado de criptomoedas nos últimos tempos. E no vídeo de hoje eu vou contar um passo a passo do que, na minha opinião, essas pessoas deveriam começar a fazer a partir de agora. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global nós ajudamos pessoas, investidores de criptomoedas, assim como eu e você, a pagarem menos impostos. Quem sabe até zerar a quantidade de impostos que são pagas. Tudo isso de uma forma 100% dentro da lei. Falamos também sobre assuntos relacionados à segunda nacionalidade, residência fiscal, saída do país, ir para o mundo offshore e internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e acredita que ele pode ajudar você não apenas a ganhar mais dinheiro, como também a proteger aquilo que você já conquistou, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. Até porque no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que deveria ser feito por todos aqueles que ganharam uma boa quantia investindo em criptomoedas nos últimos tempos. Sei lá, você que comprou Bitcoin lá atrás e viu toda essa valorização, ou o pessoal que comprou Ethereum, comprou Solana, comprou Cardano, Dogecoin, NFTs no geral, são muitas as histórias felizes que nós temos nesse mercado. E é natural, como todas as pessoas que agora estão com uma boa quantia de dinheiro no bolso, que comecem a pensar quais as estratégias para começar a usufruir desse dinheiro. Será que eu compro uma casa, uma mansão? Será que eu compro um iate, uma Lamborghini? O que eu faço? Bom, e na minha perspectiva, a primeira coisa que você deveria fazer é se proteger. Ainda mais se você reside num país como é o caso do Brasil, que além de ser um país com uma alta violência, então é conveniente que você não se exponha tanto, é um país com uma insana carga tributária e uma insana investigação e falta de privacidade da sua vida por parte das autoridades fiscais. Então você precisa proteger aquilo que você adquiriu. O Estado nos últimos tempos de pandemia, ele acabou se endividando ainda mais. E agora, de outra ponta, ele está vendo todos esses novos ricos que ascenderam nos últimos tempos investindo em criptomoedas e, é claro, ele está interessado em tributar. A Receita está de olho. Aqui no Brasil a gente vê a movimentação do Banco Central para passar um projeto de lei, que eu já conversei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. A gente já até tem aquela instrução normativa famigerada, 1888 da Receita Federal Brasileira, que obriga você a declarar absolutamente tudo. Eles estão de olho e eles estão sonhando e pensando em maneiras que eles podem fazer para tributar você. Eles não querem uma eficiência tributária, eles querem é recuperar o rombo que eles mesmos causaram. E se você não se proteger o patrimônio que você conquistou, fazer um planejamento para não estar na reta deles, é bem provável que você acabe entregando isso daí. E se você tivesse se planejado, você não precisaria entregar tudo isso de maneira legal, inclusive. Então, antes de pensar em como gastar, você precisa se proteger. E aí a primeira maneira para você se proteger, você que é um novo milionário em criptomoedas, é tendo um plano B. Você precisa, por exemplo, ter uma autorização para residir em um outro país, ou ainda ter uma segunda nacionalidade. Você pode ter uma segunda nacionalidade por ascendência ou descendência na Europa, por exemplo. Aqui no caso do Brasil, muitas pessoas são descendentes de italiano e essa é uma das nacionalidades mais fáceis para nós conseguirmos, até mais do que a portuguesa. Então vale a pena você ir atrás disso. Ou ainda, se você não conseguir uma segunda nacionalidade por esses meios de ascendência e descendência, é interessante que você veja os programas que diferentes países do planeta possuem para te dar ou uma autorização para residir por lá, ou ainda o direito de ter um passaporte mesmo, se tornar um nacional do país depois de um tempo. Eu particularmente gosto muito do programa do visto D7 de Portugal, o qual você consegue a autorização para residir por lá desde que você comprove que tem uma renda passiva de por volta de 7.400 euros por ano. E aí, residindo lá depois de um tempo, você consegue o passaporte de Portugal também. Eu já falei mais sobre esse programa e também sobre as questões tributárias que podem ser aproveitadas para quem aplica para esse programa em um outro vídeo que
eu vou deixar aqui no izinho. Porque o importante no vídeo de hoje é você entender a importância de você ter um plano B se você é uma pessoa que enriqueceu aqui no Brasil. Mais recentemente no caso de criptomoedas, mas poderia ser, na verdade, qualquer outro caso também. Porque a gente não sabe o dia de amanhã aqui. A gente não sabe se amanhã, de repente, criptomoedas vão ser proibidas. Ou ainda, se você vai precisar pagar uma alta carga tributária só por ter criptomoedas. Um ganho de capital que às vezes sequer foi realizado. Ou ainda, se eles vão proibir que você movimente criptomoedas fora de exchanges brasileiras, por exemplo, sabe-se lá. Aqui no Brasil, a insegurança jurídica é tremenda e eles têm interesse em manter esse controle, como eu falei. E aí, se você não tiver um plano B e acontecer um cenário catastrófico para investidores desse setor, como esses que eu mencionei, e não é impossível de se imaginar que eles aconteçam, acho que numa escala de probabilidade, olhando daqui para 50 anos para frente, é até mais provável que isso aconteça do que não aconteça. Então você precisa estar preparado para, caso haja alguma coisa assim, você conseguir sair do Brasil, você conseguir reestruturar o seu patrimônio em outro lugar, você conseguir fincar raízes, ter a autorização para residir fora do Brasil. E aí nessa mesma linha, a segunda dica que eu dou para todos aqueles que ficaram milionários com criptomoedas é deixar os seus ativos fora do Brasil. Muitas pessoas têm todos esses bitcoins, Ethereum, Cardano, Solana depositados em alguma exchange brasileira. Nada contra as exchanges brasileiras, elas fornecem um serviço muitas vezes necessário para que a gente consiga entrar nesse setor. Porém, quando você está com o dinheiro sob custódia delas, significa que ele é mais facilmente acessado pelo fisco brasileiro no caso de as leis mudarem e eles resolverem confiscar aquilo que você tem. Ou ainda que eles proíbem que você saque das exchanges brasileiras. Na verdade, deixar as criptomoedas em exchanges por si só já é algo que representa um risco maior do que quando você faz a própria custódia. Mas deixar em uma exchange na qual, inclusive, é a do país no qual você é o residente, aumenta o risco ainda mais, porque você vai ter o risco não só da própria exchange, como também o risco de um autoritarismo crescente do governo num país que você mora, principalmente quando é um país de alta tributação, como é o caso do Brasil. Então, uma maneira de você se proteger disso daí é, se você for deixar o dinheiro em exchanges, olha, de repente, você deixa numa exchange lá fora. Não só deixa o dinheiro na exchange lá fora, como também, se precisar fazer o processo de QYC, de conhecer o seu cliente, você preferencialmente dê algum jeito de fazê-lo utilizando uma carteira de identidade que você tirou em um outro país, por exemplo. Ali no Paraguai é razoavelmente fácil para se fazer isso, ou ainda uma carteira de motorista, um endereço que você tenha de algum outro lugar. Não para fins de esconder a sua identidade. De qualquer maneira, você vai continuar precisando declarar que você tem esses ativos aqui no Brasil, no seu imposto de renda anual e também nos termos da Instrução Normativa 1888. Porém, ao fazer isso, pelo menos você ganha mais uma camada de privacidade e de blindagem patrimonial. Fica muito mais difícil quando a tua conta está verificada com um documento de um outro país que o fisco, ou melhor, que todo o governo brasileiro faça alguma pressão sobre essa exchange para que eles fechem a sua conta, para que eles não deixem você sacar fundos, para que eles proíbam que você opere com mercados derivativos. É o caso, por exemplo, do que eles fizeram com a Binance, mas quem tinha a conta verificada usando um passaporte de um outro país, pessoas que têm segunda nacionalidade, ou ainda com a autorização para residir em um outro país, pessoas que têm autorização para residência, essas pessoas foram pouco afetadas por essas mudanças. Então essas são alternativas interessantes de você proteger aquele patrimônio que você conquistou. E mais, mesmo que você esteja pensando agora em usufruir de um pouco do dinheiro, de repente eu vou comprar um imóvel, alguma coisa assim. Olha, também é interessante que você estude se não faz mais sentido comprar um imóvel em um outro país que não seja o Brasil. Vai comprar uma casa de praia, você mora no sul do Brasil, de repente compra ali em Punta del Este, no Uruguai, ou ainda você gosta de ir para os Estados Unidos, compra alguma coisa por lá, compra alguma coisa na Europa, na Geórgia, algum país aí que seja mais crypto-friendly. Isso aí faz sentido do ponto de vista de blindagem patrimonial, de evitar o risco Brasil e ainda do ponto de vista de diversificação até. Porque, querendo ou não, quando você compra um imóvel em um desses países, ele não fica mais lastreado na nossa moeda, o real. Então, se
Se o real ele se desvalorizar no longo prazo, o que é a tendência na maior parte das vezes, agora está subindo, mas no longo prazo é de queda, aí você protege esse patrimônio que você imobilizou, que você fez o cash out de cripto para imobilizar. E se for para usufruir comprando Lamborghinis e mansões, ter isso em um outro país, na Europa, nas Ilhas Cayman, nos Estados Unidos, por exemplo, também te garante uma maior segurança física. Existem relatos de muitas pessoas que ficaram milionárias com criptomoedas, aqui brasileiros, e que se expunham demasiadamente na internet, que podem não ter sido perseguidos pelas autoridades fiscais, mas foram perseguidos por bandidos, acabaram sendo sequestrados. Então, ter um pouco de privacidade realmente é algo que traz maior segurança para você. E deixar os seus ativos longe do Brasil, que essa é a minha segunda dica, certamente é algo que te trará maior privacidade. E aí uma terceira dica que eu te dou é, além de deixar o seu patrimônio longe do Brasil, de repente você deixar o seu patrimônio também longe da sua pessoa física. Tenha esse patrimônio sob o seu controle, mas não no seu nome. Talvez faça sentido você montar uma empresa offshore, nas Ilhas Virgens Britânicas, nas Ilhas Cayman, nos Emirados Árabes Unidos, talvez até no Uruguai, talvez nos Estados Unidos, uma empresa na qual você passe as suas criptomoedas para essa empresa, de modo que agora quem é dono delas não é mais você, é a empresa. São patrimônios distintos, o que é seu, o que é da empresa é da empresa. E ao criar essa separação, você consegue também proteger aquilo que você já conquistou. Você consegue também fazer um planejamento tributário. De repente, se você vendesse essas criptomoedas na sua pessoa física, você teria que pagar imposto sobre ganho de capital. Mas se quem está fazendo a venda é uma empresa sediada em um país que o imposto sobre ganho de capital não existe, possivelmente você nem vai pagar 1 centavo de impostos. Talvez pague dependendo da sua estratégia. Essa questão ela realmente é mais complexa, depende se você vai trazer o dinheiro para o Brasil ou não, depende de quais são as suas residências fiscais. Porém, isso é algo que dá para ser feito. Então só traz vantagens, maior proteção da sua segurança física, maior privacidade, blindagem patrimonial e pagar menos impostos. Quem é que não quer isso, não é verdade? Além disso, como eu acabei de falar, aqui no Brasil as autoridades elas estão de olho em você que está transacionando criptomoedas. Eles querem que você declare tudo que você movimente acima de 30 mil reais no mês. E se você fizer essas movimentações por meio de uma empresa offshore, agora quem as faz não é mais você, pessoa física, é essa empresa sediada em um outro país. Em um outro país que não obriga você a declarar absolutamente todas as movimentações. Então você ganha um pouco mais de privacidade e você consegue contornar de forma legal essa obrigação que você tem de fazer esses reportes nos termos dessa instrução. Eu já falei muito mais sobre isso em um outro vídeo também que eu vou deixar aqui no izinho, não deixe de assisti-lo. E por fim, a quarta dica que eu dou para os novos milionários do mercado de criptomoedas é comprar Lamborghini. Brincadeira, isso é comprar um passivo. A quarta dica que eu dou é buscar países que são mais crypto-friendly, amigáveis com investidores de criptomoedas. Ainda que você não tenha planos de sair do Brasil, ainda que você não se interesse por nenhum desses países a princípio, olha, começa a olhar para eles com mais cuidado. De repente, algum deles passa a fazer sentido para você. Vai tirar umas férias? Vai conhecê-los. E quais são os países que são mais amigáveis com criptomoedas? Bom, você poderia ir para as Ilhas Cayman, para as Ilhas Virgens Britânicas, para a Antigua e Bermuda, poderia ir até para o Uruguai, para Portugal, para o Chipre, Emirados Árabes Unidos. São diversas as alternativas, eu vou fazer um vídeo aqui no canal especificamente para tratar daquelas que eu mais me interesso. Fica acompanhando que esse vídeo vai sair em breve. E ainda que você não tenha interesse em morar em nenhum desses países, de repente vai, passa umas férias, começa a conhecer, começa a ver com mais carinho esses países, porque aí você já vai conhecê-los. Talvez você passe a achar interessante. Afinal, para muitas pessoas, morar em Dubai não é um sacrifício, é um sonho de vida. E pode ser que acabe se tornando o seu sonho depois que você conhecer esses países também. Portugal, por exemplo, é um país parecido com o nosso, tem a mesma língua, então fica mais fácil de você se adaptar. Enfim, são algumas das minhas perspectivas, alguns pontos que eu acredito que fazem sentido para você que se tornou um milionário de criptomoedas prestar atenção. Ainda que você não deseje sair do Brasil, é bom que você esteja preparado. Assim você protege aquilo que você conquistou. Grandes patrimônios para serem geridos exigem grandes responsabilidades. E se você não preservar aquilo que você conquistou,
existe um certo risco de você acabar perdendo tudo isso, seja por má gestão própria ou por falta de cuidado aí de se manter atualizado sobre as mudanças tributárias e esse escalonamento aí do Estado querendo botar a mão naquilo que é seu. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.